A paz do Senhor Jesus, professores da classe Maravilhas de Sião, em conformidade com a nossa liderança, o pastor Alessandro Malafaia e a pastora Aline Malafaia, e alinhado também com o nosso diretor de educação cristã, o evangelista Leonardo, eu fui homologado para mais uma aula de preparação do quarto trimestre de 2025, que está redarguindo uma grande temática que diz assim: personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. É lição 9 para adulto, já no quarto trimestre. Já estamos findando o quarto trimestre e também, de 2025, já para entrar já na próxima lição, ou seja, o primeiro trimestre de 2026. Esse já é o último trimestre do ano. E eu coloquei assim: porque o conhecimento aproxima o homem de Deus. Todo conhecimento ele vai trazer esclarecimento. E aprove a Deus que dessa temática tem também esse tema, é um dos temas desta temática. Um dos temas da lição 9 é Lázaro, amigo de Jesus, testemunha de vida, tá? É um dos temas da temática do quarto trimestre. Eu já colocar as duas palavras de maior valor semântico desta lição, que vai estar dando embasamento ao primeiro, segundo, terceiro tópico e subtópico. Não são as palavras-chave ainda não. É palavras de maior valor semântico para esta lição. São duas: amigo, né? A amizade e a vida, tá? Aquilo que dá vida, amigo e vida. Lembrando que esta lição vai ser dada no dia 30 de novembro, tá? Para vocês, professores e professoras acadêmicos da classe Maravilha de Sião, que é a lição 9, dia 30 de novembro, ok? Em todas as nossas congregações vai ser redarguido pelos senhores e senhoras e também na matriz. E tem como texto áureo assim falou. E depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Está embasado, tá? Em texto de referência, embasamento, em João 11, 11. Perfeito. Isso, na verdade aplicada, diz assim: cada discípulo de Cristo é escolhido por Jesus para fazer sua vontade e ser seu amigo. E tem como objetivo, preste bem atenção, professores, acadêmicos da classe Maravilhas de Sião, tá? Essa lição tem três objetivos: identificar, reconhecer e ressaltar, ok? Além, tá, das palavras de maior valor semântico que eu coloquei, professor Josué Silva, de amizade e vida, ok? Também de amigo, né? Amizade, amigo e vida, tem também as, as palavras, tá? Tá? Objetivas da lição, que vai estar também redarguida dentro do primeiro, segundo, terceiro tópicos e subtópicos sequentes, tá? Que é identificar a amizade entre Lázaro e Jesus, reconhecer a necessidade de crer para ver a glória de Deus, ressaltar que Jesus ressuscitou Lázaro, tá? Identificar a amizade
Para identificar essa amizade entre Lázaro e Jesus, é preciso, professores, uma dica, entrar no contexto histórico, tá? Social, tá? Do texto, da época, para poder entender como que se deu esta amizade entre Lázaro e Jesus. Tá? A cidade, o contexto geográfico, social da época, até político da época, para poder identificar, tá? Esta amizade de Jesus e Lázaro. Há que reconhecer a necessidade de crer para ver a glória de Deus, é a questão espiritual, é a aplicação pessoal na época de Lázaro, de Jesus para Lázaro, a cristologia para Lázaro e toda aquela sociedade, as irmãs Maria e Marta, tá? Tá? Esse reconhecimento nesse sentido, a aplicação pessoal e ressaltar que Jesus ressuscitou Lázaro, tá? Ressaltar, porque a sociedade da época não queria ver isso. Nós vamos ver, tá? Nos tópicos subsequentes, que a sociedade queria, né, a sociedade só era dado como morto para a sociedade, para a cultura, aquela sociedade, depois de 4 dias, porque eles entendiam que o corpo, a alma ainda ficava rondando o corpo durante 3 dias. Então Jesus só aparece no quarto dia para que o milagre de maravilha e prodígio pudesse ser realizado e não ficasse dúvida que foi um milagre de prodígio para aquela sociedade, porque rompeu-se o terceiro dia e foi no quarto dia que Lázaro ainda cheirava mal, disse Marta. Ele cheira mal, já passa de 3 dias, já está no quarto dia. Nesse sentido, é para poder identificar, tá, reconhecer e ressaltar esse contexto, esta contextualização. Se entender essa contextualização e aplicar para o seu aluno, tranquilo, vai dar certo, ok? Isso. A introdução, tá? O comentarista aplicou com muita sabedoria e capacidade. Ele diz assim: Lázaro, um amigo próximo a Jesus, adoeceu e morreu em Betânia, uma das cidades, tá? Lá da Palestina, ok? Cidade onde Jesus pregou o evangelho, fez os milagres. Após 4 dias da sua morte, Jesus chegou ao túmulo e em um ato de poder divino, foi um milagre de maravilhas e prodígios, chamou Lázaro para fora, trazendo de volta à vida. Esse milagre, testemunhado por muito, demonstrou a autoridade de Jesus sobre a morte e fortaleceu a fé de seus seguidores. Ok? Isso. Aí já entro já no tópico 1. Lázaro, o amigo de Jesus, que tem como texto base, que está embasado em João 11, de 1 a 5, e terminando 11 também, versículo 11, para dar ênfase. Vamos lá. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Aí ó, a ênfase, versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Esse é o texto base para o tópico 1. Subtópico 1.1 vai falar sobre a história de Lázaro. Eu dividi em 1, 2, 3, 4 pontos, uma nota, 3 pontos, uma nota, tá? E uma nota, ok?
uma nota bibliográfica, dando ênfase, tá? Uma nota ressaltada aqui. Vamos lá. Lázaro era natural de Betânia, aldeia próxima a Jerusalém. Isso é fato. João 1, 11, 1. Irmão de Maria e Marta, uma família que acolheu Jesus em sua casa. Está lá em João 12, 1 e 2. 1 a 2. A Bíblia registra que Jesus amava a esta família. Por quê? Porque eles acolheram Jesus. Está em João 11, 1. Sempre acolheram Jesus. E quantos não têm acolhido Jesus em sua casa? Nota para nossa reflexão, tá? Da história de Lázaro. Eu fiz uma notinha aqui. A amizade de Jesus com Lázaro destaca a dimensão humana do ministério de Cristo. Ele se aproximava, visitava e mantinha vínculos afetivos verdadeiros com aquela família. Nesse sentido, ok? A humanidade de Cristo em seu ministério terreno, tá? Para com as pessoas, a sua empatia, a sua amizade para com aqueles que o acolhiam, que deu ênfase ao seu ministério. 1.2, a melhor parte foi a de Maria. Tem referências também, professores, para vocês aplicarem esta referência. Tá? Está em Lucas 10, 38 a 42. Maria escolheu a melhor parte. Botei até em negrito. Isto é, está aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra. Enquanto Marta se ocupava do serviço, Maria priorizava, botei em caixa alta aqui, tá? Em letras maiúsculas, a comunhão. Tudo bem, é preciso fazer o quê? Uma reflexão, um equilíbrio disso tudo. Não vou dizer que Marta estava errada, mas é preciso equilibrar, ter o equilíbrio, tempo para tudo debaixo do sol, mas principalmente o seu dízimo. Dízimo de tudo. Não é só da oferta, o seu dízimo, não. Financeiro, não. É o dízimo do seu ministério. É o dízimo. O que você tem dado para Deus no seu ministério, na leitura da palavra, em priorizar a comunhão com Deus. 10%, 24 horas do dia, 2 horas e 40 minutos você tem dado para Deus, tem priorizado, tá? Como Maria priorizou a comunhão, preferiu aprender aos pés de Cristo a palavra de Deus, a aplicação, tá? Desse tópico 1.2, aplicação para seus alunos, professores da classe Maravilha de Sião. Tópico 1.2, tá? Dessa aplicação. Aplicação. A verdadeira amizade com Jesus cresce na intimidade e no ouvir a palavra de Deus. Essa é a aplicação. Essa lição não está difícil para nós. Não está. É só ir nos evangelhos sinópticos. Mateus, Marcos e Lucas. Ver o ministério terreno de Jesus Cristo, o que ele fez com a sociedade, a sua humanidade, tá? A sua aplicação. Ele priorizou o estudo da palavra de Deus, ou seja, um terço do seu ministério terreno foi em ensino da palavra de Deus, foi ensinando. E quem priorizou isso se deu muito bem, fizeram história, como Maria, ok? Essa é a aplicação pessoal, ok? A verdadeira, a verdadeira amizade com Jesus cresce na intimidade, tá? E no ouvir a palavra de Deus. E eu tenho a primeira palavra-chave para vocês, professores, para entregarem lá na entrada, para a equipe da EBD que vai estar lá na entrada, nos átrios das vossas igrejas e da Assembleia de Deus em Campo Grande, principalmente, que é intimidade, a primeira palavra-chave. Isso. Tópico 1.3, o perigo do excesso de atividade. Esse era o problema
de Marta, ok? Diferente de Maria, que preferiu o melhor. Então, há um perigo desse excesso de atividade que vocês precisam aplicar para os vossos alunos. É ênfase, a ênfase desta lição 9. Estou dando a ênfase, tá? A aplicação pessoal desta lição 9, tá, meus irmãos? Tá? O perigo de excesso de atividade. Subtópico 1.3 é um subtópico do tópico 1. Marta estava ansiosa e turbada com muitas coisas. Está embasado em Lucas 10, 41. A rotina pode roubar a devoção, mesmo quando estamos fazendo boas coisas. Ela está fazendo mal coisa? Às vezes você está fazendo boa coisa, mas o seu dízimo do seu ministério, seu dízimo da leitura da palavra, o dízimo da intimidade com Deus, a 10ª parte, 2 horas e 40 minutos pelo menos, tá? Intimidade, leitura, estudo da palavra, e aprender os pés de Cristo através do Espírito Santo. Às vezes está fazendo boas coisas, como estava fazendo Marta, sim, mas precisamos ter o equilíbrio. Ó, a nota explicativa que eu coloquei, vai ser fácil, né, professores? Os senhores aplicar essa, tá? Essa aula. Aí a nota explicativa, o excesso de ativismo religioso pode sufocar e a espiritualidade genuína também, ó, não é só as coisas também boas, não, entendeu? Que é cuidar da casa, mas com excesso, não. Tem que priorizar e dar o seu dízimo do seu ministério para Cristo. Tá? Aí pode conferir em Apocalipse 2, 4, 2, de 2 a 4, tá? Tá? A espiritualidade genuína, que é devoção a Deus, é oração, chorar aos pés de Cristo, falar sobre seus problemas, entregar suas causas nas mãos de Cristo. A aplicação, uma nota explicativa, agora uma aplicação para a nossa aplicação pessoal para os dias de hoje. O equilíbrio entre o serviço e a devoção é o caminho da verdadeira adoração. Tem que ter um equilíbrio, tá? Entre o serviço e a devoção. Se Marta tem esse equilíbrio, ela não ficava turbada nem ansiosa. Mas Maria preferiu o melhor. Ficou tranquila. Igual aquela música, né? Fica tranquilo, não se desespere. É sim. Por quê? Porque quem está aos pés, aprendendo aos pés de Jesus Cristo, ele dá a vitória, ele dá a diretriz, ele é o teu equilíbrio, ele é a tua direção, ele é a tua bandeira. E vai por aí afora. Isso. Tópico 2, que vai dizer assim. Isso, tranquilo. Vai dizer assim: quem crê, verás a glória de Deus. Quem crê, verá a glória de Deus. Tópico 2. Quem crê, verá a glória de Deus. Tem um texto básico que eu coloquei, tá? O texto base é João 11, 38 a 40, tá? Diz assim: 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito de si, ou seja, de muito íntima compaixão mesmo, foi ao sepulcro e era uma caverna que tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra, tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Se crês, verá a glória de Deus. E disse Jesus: não te hei dito que, se creres, verá a glória de Deus? Há algo impossível para Cristo, para a sociedade era impossível, porque a alma já tinha saído, já ido embora, segundo a cultura social religiosa, que até 3 dias a alma ficava pairando em volta do corpo, já voltar para o corpo, então não era considerado morto. Mas depois de 4 dias cheirava mal. Aí Jesus fala: se creres,
verás a glória de Deus. Subtópico 2.1, a presença do Senhor. Jesus chega a Betânia 4 dias após a morte de Lázaro. Isso é fato. João 11:17. A presença de Cristo transforma qualquer ambiente de dor em oportunidade de milagre. Não importa o que tenha acontecido, se já cheira mal, se não pode mais, se não dá. Eu sei que Jesus pode. Com Jesus dá. Ele pode, ele consegue, ele é soberano. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Não importa o que aconteceu no ambiente. O que importa é uma oportunidade de um milagre, de mais um milagre. Aí tem uma nota. A nota na cultura judaica, acreditava-se que a alma pairava sobre o corpo por 3 dias. Ao quarto dia era tido como morto. Definitiva, definitivo. Morte definitiva. Tá, ó, referência, Talmud e Evamote. Ivamote, tá? 120A. Tá? Página, versículo 120A na Talmud. Tá? Tem referências dizendo assim, a cultura judaica, sócio-judaica deles naquele tempo e se pendura até o dia de hoje. Se pendura naquele tempo, até o dia de hoje a cultura é essa. Tá? Até o terceiro dia, a alma pairava. Isso é considerado morto aos 4 dias. Jesus quebra todo o paradigma social, ok, religioso da época e fala assim: não, eu vou chorar, porque um amigo meu, ele agiu de muita comoção e intimidade. Ele chorou pelo amigo. É o menor texto da Bíblia, né? Jesus chorou. Depois eu vou falar sobre isso num próximo tópico, subtópico. Então ele chorou. Isso é verdade, mas ele não deixou de aplicar a vontade do Pai, a cura. Ele chorou, mas ele quebra os paradigmas. Ele só chega ao quarto dia para não dizer se ele cura no terceiro dia, iam falar: ele não fez milagre nenhum, a alma voltou para o corpo. Entenderam, professores? Voltou para o corpo. 2.2, Jesus chorou. Eu fiz uma aplicação aqui, legal. João 11:35, o menor versículo da Bíblia, porém de profunda teologia, tá? De ensino teológico. Cristo se compadece da dor humana, a sua humanidade, ele não é indiferente ao sofrimento, o maior psicólogo de todos os tempos, e não vai existir. Ele entra na região da alma e do espírito e vê o sofrimento, o âmago humano, em sua completude. Nesse sentido, aplicação. O choro de Jesus revela sua humanidade e empatia. Tão humano assim só pode ser Deus. Fizeram um simpósio uma vez, tá, lá na Inglaterra, sobre a humanidade de Cristo. Aí chamaram especialista da antropologia cultural, sociologia da religião, psicologia da religião e teologia. Só que chegaram à tese. Todos eles tinham que chegar à sua tese, à sua conclusão, e botar assim. Porque eles fizeram uma pesquisa. Os antropólogos, os historiadores fizeram a pesquisa para falar sobre esse tema, a humanidade de Jesus Cristo. Ok? Aí fizeram a pesquisa que ele perdoou pecados, ok? Sem ter pecado. Que ele andava com os miseráveis, os pobres, os doentes, curou todos que vieram até ele, os necessitados, e apontou as injustiças sociais no seu tempo. Ele apontava: escribas e fariseus, raça de víboras, vocês dão dura de serviço ao povo, mas não move um dedo para ajudar o povo. Aí, nesse simpósio, lá na Inglaterra, chegaram a sua tese, antropólogos, sociólogos, sociologia da religião, psicologia da religião e teólogos, dizendo assim: tão humano assim, só pode ser Deus.
tão humana assim, só pode ser Deus. O choro de Jesus revela sua humanidade e empatia. Isso. Jesus, tópico 3, 2.3, é um subtópico do tópico 2. Jesus manda remover a pedra. Remover a pedra. Isso. Já deixo a segunda palavra-chave, tá? Que é remover. A segunda palavra-chave é remover. Remover. Ok? Subtópico 1.3, Jesus manda remover a pedra. Está em João 11:39. Tirai a pedra. Antes do milagre, há uma ordem prática: remover obstáculo. Antes de qualquer milagre, é preciso o homem se projetar. Para que haja um milagre na sua faculdade, para que haja um milagre no seu ministério, os dois você precisa estudar. Os dois se debruçar sobre o estudo, um sobre estudo na área teológica da palavra de Deus e também no estudo da psicologia, da religião, sociologia da religião, para ser um grande pregador e um grande pastor e um grande professor como vocês, ok? E o outro, o lado humano, estudar, tá, as ciências humanas também para obter o êxito na sua colagem acadêmica. Todos dois precisam se projetar, botar em prática. Mesmo assim, o mundo espiritual. Se você não botar em prática e remover os obstáculos espirituais que impedem das bênçãos celestiais chegarem nas vossas vidas, não remover os obstáculos, o milagre não acontece. Primeiro, o homem se projetar. Aquilo que é para o homem fazer não cabe a Deus fazer, ele não vai fazer por causa do livre-arbítrio. Mas aquilo que compete o homem fazer, o que não dá mais para o homem fazer, aí é o impossível, onde entra o milagre. Ele vai se concretizar. Nota explicativa: Deus faz o impossível, mas pede que o homem faça o possível. Simples assim. A aplicação pessoal para os seus alunos, professores da classe Maravilhas de Sião. Qual é a aplicação? Muitas vezes a fé exige atitudes concretas. Porque se você tem a fé, mas não tem atitude, não tem obras, ela é morta. Andam junto. A fé e as obras, ela anda junto. É pela graça. É pela graça infinita de Deus. Tópico 3, que vai falar sobre Jesus traz de volta à vida. Jesus traz Lázaro de volta à vida. É o tópico 3. Tem um texto base. Coloquei o texto base. Tá mamão com açúcar, né? Tá moranguinho, moranguinho, né, professores? Esse professor José Silva, tá? Tenta fazer o melhor. Tá? Ele traz didaticamente a facilidade para vocês lecionar. 3. Jesus traz Lázaro, tá, de volta à vida, até com ar craseado, tá certo? Texto base. João 11, 41 a 44. 41. Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste, porque eles dois têm os mesmos atributos, tá? Os atributos incomunicáveis, tanto o pai como o filho. Mateus, Marcos e Lucas, ele vai dizer sobre isso, ok? Os atributos incomunicáveis. Os discípulos perguntam: Rabi, mestre, fala para Jesus, os discípulos, quem é Deus? E Jesus fala assim: Ué, vocês estão tanto tempo comigo e não sabeis quem é Deus? Quem vê o Pai Celestial, vê o Filho que está na terra. E quem vê o Filho que está na terra, vê também o Pai Celestial. Por isso Jesus fala isso. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Nesse sentido. Perfeito?
professores. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto em lençóis. Disse-lhes Jesus: desligai-o e desatai-o. Desligai da morte, desatai da morte. Há um simbolismo, tá? Esse desligamento, essas ataduras, faixa em volta nele, representaram a prisão da morte. E ele é desligado e desatado da morte, tá? Há uma profundidade espiritual nisso, professores. 3.1, 3.1, subtópico do tópico 3. Jesus é a ressurreição e a vida. Ressurreição e a vida. Está em João 11, 25 e 26. Declaração cristológica central. É uma declaração, tá, cristológica central da Bíblia. Além, tá, de João 3,16. Não apenas dá vida, ele é a própria vida. Esse milagre aponta para a sua obra final, sua própria ressurreição. Aí eu botei aqui. Por causa do pecado herdado, o homem perde essa imortalidade. Ele perde a vida eterna. Porque o homem, lá no Éden, antes do pecado, na dispensação, não dispersão, dispensação da inocência, o homem, Adão tinha imortalidade. Ele era semelhante a Deus. Ele perde essa imortalidade. A teologia sistemática vai dizer isso, ok? Aí, nós vamos recuperar essa imortalidade quando a igreja for arrebatada, porque você vai ter um corpo corruptível e para um corpo incorruptível, no seu translado, no abrir e fechar de olhos, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Aí sim, você vai recuperar a imortalidade que Adão perdeu lá no Éden por conta do pecado herdado. Nesse sentido. Isso. 3.2, subtópico do tópico 3. Subtópico 3.2, Lázaro, venha para fora. Isso mexeu com o mundo espiritual. A ordem de Jesus quebra o impossível, vai quebrar todos os paradigmas sociais, políticos, religiosos da época, vai quebrar todas essas a ideologia da época, da cultura social da época, vai quebrar tudo. Tá? Ele quebra o impossível também no mundo espiritual, porque para todos daquela época, era impossível a ressurreição de Lázaro. A palavra de Cristo tem poder para. A palavra sai para fora, tá? Tem muitos aspectos, mas eu coloquei em três aspectos, em três potencial de aspectos espirituais. Três não, desculpa, quatro. Regenerar, restaurar, libertar e vivificar. Logo de cara, para ser restaurado, para se libertar e vivificar, precisa ser regenerado. O que é regeneração? Quando o sacerdote pegava a oferta de libação, né, anual que as tribos traziam para o templo para ser oferecido como sacrifício de libação, tá? Dá o nome de regeneração. A oferta para ir pautar o seu novilho, né, o seu, o seu cordeiro, para ir para o altar, para ser uma oferta de libação do pecado do sacerdote da sua casa, que é o chefe de família, e da sua família, tá? Teria que ter uma limpeza, uma regeneração. O que é isso? A limpeza de dentro para fora. De dentro para fora. A oferta, primeiro, os levitas, junto com os sacerdotes, imolavam, tá? A barriga e tirava toda a impureza, as vísceras, limpava tudo com água, limpava tudo, tirava todas as vísceras, a impureza, a regeneração. Só depois poderia ir para o altar.
Então, a regeneração é limpeza de dentro do crente, de dentro para fora. Só assim pode ser restaurado, pode ser liberto e pode ser vivificado. Então, quando ele fala assim, Lázaro sai para fora, ok? Há uma regeneração, uma restauração, uma libertação e uma vivificação. Acontece um fenômeno. Aí eu tenho uma nota, tá? Explicativa, de aplicação pessoal. O chamado de Lázaro simboliza a conversão espiritual do crente, tá? Esse é o chamado, a conversão espiritual. Vai causar todos esses aspectos espirituais na vida do crente. 3.3, privilégio de ser amigo de Jesus Cristo. A amizade de Jesus, eu coloquei em dois pontos aqui, tá? E com aplicação pessoal, para os dias de hoje, para os seus alunos. Coloquei, tá? O privilégio de ser amigo de Jesus Cristo, subtópico 3.3, é um subtópico do tópico 3. A amizade de Jesus produziu testemunho, vida e transformação. Outro ponto. Após sua ressurreição, muitos vinham não apenas ver Jesus, mas também Lázaro, tá? João 12, 9, 11. Porque eles queriam ver como pode. Toda a cultura, a sociedade socio-religiosa dizia que só é considerado morto, tá? Depois de 4 dias. Ele já estava cheirando mal. Ah, vamos ver esse milagre. Se isso acontecer, vai causar uma revolução social religiosa aqui no Oriente Médio, ali na Palestina, naquele território ali. Vai causar uma revolução, como causou. Jesus foi o maior revolucionário em seu tempo. Revolucionário em bom sentido, porque ele apontava as injustiças sociais do seu tempo. Nós, como tipo de Cristo, que tipificamos Cristo, também vamos causar uma, ah, uma revolução em nosso tempo. Perfeito? Vamos causar uma revolução em nosso tempo. Então, o nome de nós somos tipo de Cristo, temos que ser um revolucionário, apontar também as injustiças sociais, como Jesus apontou, como Martin Lutero apontou, como Martin Luther King apontou, como John Hus apontou, como Policarpo apontou, como os apóstolos apontaram, como os profetas que vieram antes de nós apontaram. Nesse sentido. Aplicação. O maior privilégio do cristão é ser chamado amigo por Cristo, como chamou Abraão. Jesus chamou Abraão. Abraão, por ser reto, correto na minha presença, me obedecido, saído da terra de terra, ok? Tu eras rico, teu pai era dono de todas as terras, quase todas as terras de Ur dos caldeus. E você me obedece, vai para um local, o deserto, morar em tenda. Por conta disso, serão multiplicados, todas as famílias da terra serão abençoadas por conta da sua obediência. Porque você era milionário, podia ficar lá em casa, não morar em tenda. Por isso eu te chamo, mas não de meu servo, mas de meu amigo. Como ele chamou Lázaro, Maria e Marta hospedava Jesus Cristo em sua casa. Eu fiz a conclusão aqui, tá? A vida de Lázaro em 3 pontos. Nos ensina que, primeiro, a amizade com Jesus é um chamado à intimidade. É a palavra de maior valor semântico, desculpa. É a palavra-chave, intimidade. Eu fiz, tá, um paralelo com as palavras-chave. A amizade com Jesus é um chamado à intimidade e ao equilíbrio espiritual. Esse é o chamado. 2, a fé que remove, aí é a segunda palavra-chave, remover as pedras e crer no impossível nos conduz à glória de Deus. Amizade com Jesus, a intimidade. 2, a fé, que remove pedras. Crer no impossível nos conduz à glória de Deus. 3, a vida. É a terceira palavra-chave, é a vida. Vida. É a terceira palavra-chave, desculpa. Vida. É a terceira palavra-chave. Vida. A vida que Cristo dá transforma-nos em testemunhas de vida.
de seu poder. Assim como Lázaro, todo crente é chamado a viver como amigo de Jesus Cristo e testemunha de vida que só Ele pode oferecer. Já convido aos professores, professoras da classe Maravilha de Sião a esta oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos na beleza da tua santidade, Deus. Sabemos que o teu trono, Deus, é um trono de glória. A tua benignidade, ela permanece para sempre, Senhor. Que nesse dia, meu Pai, 30, meu Pai, 30 de novembro, 11, meu Pai, os teus servos, meu Pai, professores, meu Pai, que tão diligentemente, meu Pai, se debruçaram sobre essa lição 9, Senhor. Que eles venham, meu Pai, trazer vida, que o seu Espírito Santo venha trazer vida, meu Pai, para esta lição, quando eles estiverem, meu Pai, com as suas vidas santificadas, meu Pai, redarguindo essa lição 9. Deus, que possa ter cura, que possa ter libertação, que possa ter conhecimento da tua palavra, para ter esclarecimento, para ser, meu Pai, um verdadeiro discípulo, meu Pai. Fazer a tua obra com diligência e sabedoria, meu Pai. Eu já te agradeço por essa oportunidade, meu Pai, e profetizo toda sorte de bênção, meu Pai, sobre a vida, meu Pai, do nosso pastor, pastor Alessandro Malafaia, pastor Aline Malafaia, nosso diretor de educação cristã, o evangelista Leonardo, e todos os professores de educação cristã, meu Pai, da Assembleia de Deus, meu Pai, e suas congregações, Senhor. Profetizo toda sorte de bênçãos em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Em o nome de Jesus. Muito obrigado por ter me aturado até agora. E no próximo dia 30, com esse tema, Lázaro, amigo de Jesus, testemunha de vida. Eu agradeço por essa rica oportunidade em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Muito